Deus bendito, Pai eterno, nós te glorificamos, Senhor, porque a tua graça, a tua misericórdia está sobre nós, ó Deus, pelo que viemos em busca daquilo que é espiritual, viemos em busca da tua palavra, do teu espírito, da tua graça, das tuas armas, ó Deus, viemos em busca da tua peleja e da tua guerra. Por isso, Senhor, capacita-nos uma vez mais nesta oportunidade, com aquilo que será útil para o futuro, será necessário para a nossa sobrevivência e para a glorificação do teu santo nome. Opera, Deus, além do que nós mesmos possamos entender ou compreender, porque o Senhor é uma fonte insondável e inesgotável. Nós estamos aqui, ó Deus, diante do teu altar, pedimos a tua graça, o teu favor, o estender das tuas mãos, e que seja, ó Deus, operado nesta manhã aquilo além do que pedimos ou pensamos, segundo o beneplácito da tua vontade e grandeza, porque ainda, Senhor, que muitos não possam observar o valor de um grão de areia, tu o conheces. Ainda que muitos não possam observar o valor de uma gota d'água, tu sabes o que fazer com ela. Ainda que muitos olhem para as folhas das árvores e percebam e achem que uma não faz diferença, o Senhor é quem sabe todas as coisas. E tudo quanto o Senhor tem feito, tem determinado, tem o seu propósito. E nós, criaturas, Senhor, feitos pelas tuas mãos e pelo teu poder, temos com certeza uma estrada a trilhar, e nós te pedimos nesta manhã o esclarecimento para não nos desviarmos deste caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que o teu nome santo seja glorificado, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós vamos recomeçar o nosso seminário dando ênfase a outros pontos de vistas. E eu queria que você fosse a Êxodo no capítulo 20. Todos nós conhecemos bem. Êxodo no capítulo 20 diz: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Bom, o que nós queremos ver nesta iniciativa é a fidelidade de Deus, fidelidade, justiça, da ação divina. Então, a fidelidade e a justiça divina. A Bíblia é um livro de regra, nós sabemos desde o começo. Quando Deus pôs o homem sobre a terra, o que Deus fez? Deu regras para estes homens. E mesmo antes, quando não existia escrita no tempo de Adão, quando Deus colocou o primeiro homem sobre a terra, Adão, a primeira mulher, Eva, ainda assim Deus lhes deu regras. Não eram regras escritas, mas regras faladas. Eram mínimas, eram suficientes para uma população que estava começando. Só que mesmo depois, quando a escrita veio surgir, sei lá quantos anos depois, aquele primeiro mandamento que Deus havia dado, ele vai ser escrito por Moisés, na visão que Deus o dá, aquela história toda gloriosa. Então, todas as regras de Deus para o homem, elas hoje acabam estando escritas aqui,
no livro que nós temos chamado Bíblia. Todas as regras que foi dada à humanidade um dia, até a questão das guerras, como se comportar nas guerras, quando conquistasse o inimigo, o que fazer, quando conquistasse mulheres de outros povos, o que fazer. E nós vamos vendo as regras de Deus gloriosíssimas, bem diferente dos absurdos que se tem feito nesta geração que nós temos visto, né? Em que pessoas conquistam os inimigos em guerras e transformam eles em cobaias, como se fossem animais para se fazer experiência. Não, no conceito de Deus isso está descartado. Ou seja, Deus tem dado regras para a humanidade, mesmo sabendo que a humanidade estaria em guerras. O Senhor Jesus disse, viriam as guerras. Desde o começo Deus ordenava a Israel que invadisse nações. Tinham os conceitos de guerras dentro dos projetos de Deus, mas Deus tinha regras até para o povo que seria conquistado. Era Ele quem mostrava como as coisas iriam acontecer. E todos os mandamentos de Deus hoje nós temos reunidos na Bíblia. Temos todos. E aqui em Deuteronômio, o que nós vemos? Deus está dizendo, eu vou visitar o que? A maldade. A maldade dos pais, eu vou visitar até nos filhos. Agora, eu também farei misericórdia até 1000 gerações. É 1000? Aparece a palavrinha 1000 aqui? Isso, até 1000 gerações daqueles que me amam. Então Deus está falando assim, eu visito até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas eu farei misericórdia a 1000 gerações daqueles que me amam. Ou seja, a benevolência, a benignidade de Deus tão tremenda, né? Pelo que se nós formos justos, não precisamos ficar preocupados se os nossos descendentes serão desamparados e largados no mundo. Eles não serão. Deus vai pelejar pelos nossos por amor a nós, se formos fiéis. Por que que a nação de Israel ainda vai desfrutar do reinado milenar? Porque Deus olhou para Abraão e o chamou de amigo. Abraão, porquanto tu não negaste o teu único filho, e a Bíblia diz que aquele ato de Abraão foi transformado, foi imputado como justiça, porque ele não negou o seu próprio filho. Então, Abraão vai se alegrar. Por quê? Porque um dia os seus descendentes estarão reinando com Cristo no milênio. Quer dizer, por quê? Porque ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Será que esse 1000 gerações não estava querendo dizer justamente que lá no milênio isso ia ficar bem claro? Porque me digam vocês, o que Israel tem para ser digno de um reinado milenar? Estão negando, cuspindo em Cristo o tempo todo. Mas de repente, em um único dia, quando eles não têm mais saída, clamam, gritam desesperadamente, e tem uma conversão nacional, porque Jesus desce no Monte das Oliveiras e implanta o reinado milenar com ele. Isso só está justificado aqui, em que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. E quem foi que o amou? Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia diz que esses amaram a Deus, e Deus o tempo todo vem dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Assim como ele visita a maldade e faz justiça, assim também ele visita com a bondade, vou assim dizer, ele visita a bondade e exerce misericórdia até 1000 gerações. Outro texto que nos lembra isso também é o de Gálatas 6,
Gálatas capítulo 6, do verso 6 até o 10, diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O que Paulo está escrevendo aqui em Gálatas? Tenta entender um pouquinho aqui, irmão, comigo. Ele diz: porque o que semeia para a sua própria, no verso 8, para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, e aí com letra maiúscula, no caso na versão revista e atualizada, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, a carne aí que entra como fatores naturais, né? É a visão carnal. Ele diz, esses aí que tem a visão carnal, eles vão semear a corrupção. Eles vão colher a corrupção. E os que semeiam para o Espírito, do Espírito vão colher a vida eterna. Corrupção ou coisas corruptíveis são as coisas passageiras. A Bíblia nos dá essa simbologia. São as coisas passageiras. E tem muita gente semeando em busca das coisas passageiras. Você já viu como isso é uma realidade pesada e horrenda? Quando as igrejas, para juntarem pessoas, elas estão usando esse nome prosperidade. Fazem faixas, cartazes, divulgam campanhas, usam tudo que é mídia e marketing que for possível para dizer, venha na campanha da prosperidade, ou o envelope da prosperidade, o voto da prosperidade. E você não vê que aflui realmente pessoas que nunca entraram na igreja, naquele dia elas entram. Elas estão em busca de semear. Sim, elas vão lá. O sacrifício de ir na igreja, chegam lá, exploram elas, arrancam o dinheiro delas, elas dão dinheiro, elas estão achando que semearam, mas o objetivo delas é colher o quê? É vida eterna? Não, elas foram lá iludidas por uma palavra de que elas vão possuir os bens da terra. Então elas não estão semeando no Espírito, elas estão semeando na carne. E elas vão colher a corrupção, ou seja, aquilo que se deteriora, aquilo que não é eterno, aquilo que é uma ilusão, é apenas para um momento nessa vida. Como a Bíblia diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Então, esse conceito da fidelidade e justiça divina está relacionado a isso, ao que você faz, a como você age, o que você semeia. Aqui no texto que lemos, ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Eu já vi testemunho de pessoas, conversa particular, né? Irmão, eu sempre fui dizimista, eu sempre estive na igreja, eu sempre ajudei em tudo que é trabalho, eu sempre me envolvi com tudo que é coisa da igreja, mas Deus esqueceu de mim, eu nunca vi o resultado de nada disso, eu sempre dei o meu dízimo e nunca vi a prosperidade. Existem duas coisas. Existe a visão de semear na carne, pensando nas coisas naturais, isso é complicado,
Isso é uma visão errada, isso é uma maneira de semear que não tem a ação do Espírito Santo, não tem unção, não tem graça, não vai colher nada mesmo. E existe o lado, meu irmão, em que a pessoa está querendo ver o que não é projeto de Deus. Abraão não semeou de modo que ele um dia fosse olhar lá para frente e dizer assim, um dia os descendentes da minha linhagem, os meus familiares vão herdar a terra com Jesus Cristo. Abraão não viu isso. Ou seja, tem promessas que vão se cumprir por causa, ou tem coisas que vão se cumprir por causa da sua vida que Deus não te falou, que Deus não te revelou, Deus não te mostrou. Mas um dia, um galardão estará sendo acrescentado a você, porque Deus pôde usar a sua vida com uma palavra, e da sua palavra, dessa palavra que Ele te deu, Ele escreveu um livro através das gerações. Então existe muito uma visão mercenária, de nós semearmos e colhermos na mesma hora. Isso é uma visão bem mercenária. Nós não costumamos semear e colher na mesma hora. Nenhuma semente germina na mesma hora. Eu já vi relatos de sementes, eu fiquei um pouco impressionado, que demoram 10 anos para nascer. Se eu tivesse plantado uma semente dessa, com 3 meses eu já teria jogado ela no lixo, eu teria dito assim, isso aqui não vai dar nada, em 3 meses não nasceu. Imagina um agricultor esperar 10 anos para que uma semente nasça. Eu escutei um relato de um inseto que ele fica enterrado, isso é incrível, um inseto fica enterrado por 17 anos. Quando ele sai debaixo da terra para criar asas e voar, a partir dali ele tem mais 3 dias de vida. Impressionante. Mas nós não aprendemos muitas vezes com a natureza que Deus criou. Nós queremos ver tudo na hora. Eu não tenho fé, eu só ando por vista. Se eu tiver fé, eu lanço a semente e dou as costas para ela, porque um dia ela vai frutificar. Mas se eu ando por vista, eu jogo a semente e fico olhando para ela. E me angustio se não a ver frutificar. O andar por fé é descansar, é ter paz, é você ter consciência de que você semeou. Você semeou de modo correto, no terreno certo, a semente certa, tudo direitinho. Acabou, toca a sua vida. Não adianta de vez em quando, como tanta gente faz, olhar lá para trás e dizer assim, caramba, eu ainda não colhi o fruto daquela semente. Ainda não colhi o fruto daquela semente. Isso acontece muito com a questão dos dízimos. Irmão, 25 anos de caminhada, tem história. Eu não sei se qualquer dia eu vou escrever um livro sobre isso, já pensei. Todas as experiências que eu ouvi de pessoas dentro das igrejas, todos os relatos que eu já ouvi, de vez em quando vem tanta coisa na minha memória, eu estou acreditando que talvez seja a hora de escrever tudo isso. Seria a crônica das igrejas, ou a crônica dos cristãos, qualquer coisa assim. São relatos que não acabam mais. Pessoas cobrarem de Deus em oração, dentro da igreja, dentro dos lares, cobrarem, Deus, tu tem que me fazer prosperar, Deus, tu tem que me abençoar, Deus, tu tem que me fazer multiplicar, porque eu dei o meu dízimo. Pessoas que oram e expõem palavra por palavra assim, têm a coragem de expor esse tipo de frase para todo mundo ouvir, e outros que não expelem esse horror, mas no seu íntimo dizem isso. A Bíblia não diz que você tem que semear e cobrar de Deus. A Bíblia diz que você tem que semear e esperar em Deus. Aqui está dizendo, eu visito a maldade e também visito a bondade. Eu faço justiça à terceira e quarta geração, faço justiça aos milhares. Então, meu irmão,
andar com Deus nessa intimidade é precioso. E muita gente fica querendo cobrar de Deus e acaba que vai naufragando dia a dia na sua fé. Nós temos ainda esse texto, eu gostaria que você guardasse bem esse texto de Gálatas capítulo 6, do verso 6 até o 10. Lê-se ele com muito carinho, porque eu acredito que tem muita lição aqui. Por exemplo, no verso 7 diz assim, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Então, se eu semeei maldade, eu vou colher a maldade. Agora, se eu semeei a verdade, a justiça, a bondade, a integridade, eu vou colher. Se eu semeei descaso com a palavra de Deus, se eu larguei a Bíblia para lá, se eu ignorei a intercessão, a oração, eu vou colher. Mas se eu fui uma pessoa aplicada ao estudo, ao conhecimento, eu vou colher. Se eu sou uma pessoa aplicada à oração, se eu busco os conceitos, os princípios de Deus, eu vou colher. Só que pode ser que eu não colha na hora que eu esteja esperando. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, mais uma vez eu vou te contar essa experiência dos meus 13 anos de banco. Você sabe, nós caminhamos e depois de 13 anos de banco, foi o que o Senhor Jesus disse para mim: vai para tal lugar, aqui, e funda a minha igreja. Essa foi a expressão que Jesus usou para mim: funda a minha igreja. E isso tem um peso muito grande. Não existia a igreja, não estava fundada já? A igreja já estava fundada. Por que Jesus vai dizer assim: vai e funda a minha igreja? Isso tem um peso muito grande mesmo, que muita gente pode não atentar, mas eu sei em quem tenho crido. Então, depois de 13 anos de banco, quando chegamos aqui e tivemos luta e implantamos a igreja, eu quero te dizer que antes, vamos assim dizer, eu estava aí mais ou menos na metade disso aqui, não sei, mais ou menos na metade desse tempo, desses 13 anos, ou talvez um pouco mais, eu já tinha feito seminário, eu já tinha estudado Bíblia, já tinha caminhado bastante, já tinha tido a minha experiência de arrebatamento, já tinha ido às regiões celestes, contemplei coisas incríveis, mergulhei num rio de águas cristalinas, eu já havia conversado com anjos face a face, já havia tido experiências fantásticas, já tinha visto anjos de altura de 4 metros, já tinha visto demônios da mesma altura, já tinha visto coisas inacreditáveis, curado enfermos, expulsado demônios, já tinha visto o diabo correr de mim, já tinha imposto a mão sobre pessoas completamente possessas, que ninguém conseguia libertar, passei ali, encostei a mão na testa da pessoa, a pessoa ficou liberta. Eu já tinha experiências fantásticas, e eu estava esperando em Deus um ministério, não um ministério como as pessoas têm mania de esperar: eu quero ser isso, quero ser aquilo outro. Não, eu apenas estava esperando em Deus, e sabia, porque uma voz dentro de mim dizia que Deus tinha um projeto para eu trabalhar na seara dele. Só que o tempo foi passando, e chegou um dia, eu cometi o erro, que hoje eu estou te alertando para não cometer. Eu cheguei diante de Deus, e vendo aquelas coisas todas e nada acontecendo na minha visão, um dia eu cheguei para Deus e falei assim: Senhor, eu sei que em tal lugar tu tem um profeta lá que fala, eu não estou vendo nada mais acontecer na minha vida, diante de tudo que o Senhor já me falou, as experiências, eu estou vendo tudo parado. Será que o Senhor ainda tem um plano na minha vida? Foi a minha pergunta para Deus. Desci, entrei no meu ônibus e fui parar dentro de uma igreja, sentei lá, era 200 pessoas dentro da igreja, eu sentado lá no meio da multidão. De repente, uma pessoa lá na frente da igreja aponta para mim lá no meio: você. Aí eu olhei para trás: não, você que olhou para trás. Você, levanta a mão aí que eu quero ter certeza que estou falando com ele. Levanta a mão. Você aí, de camisa assim, assim, assim.
Deus não se esqueceu de você. Só que a obra é muito grande. Ou seja, precisa de muito preparo. A obra é muito grande. Fala assim, Deus tem uma obra no meio dos teus de abalar a terra. Irmão, não é o que nós temos visto hoje? A obra que temos feito não tem abalado a terra, crentes não têm nos odiado, políticos, maçons não têm nos odiado, pastores corrompidos não têm nos odiado, a obra não tem abalado a terra. Mas eu achava que já era a hora, eu achava que já era o tempo. E quanta proposta o diabo, usando pastores de várias igrejas, me apresentou. O diabo usou pastores da Nova Vida, pastores da Assembleia, pastores batistas, pastores da Universal. O diabo usou pastores de tudo que foi denominação, para dizer, vem para cá, vamos abrir uma igreja, vamos isso, vamos aquilo. Mas quando eu ia orar, o Espírito Santo dizia assim, não. E tudo aquilo, aquele terremoto de situações que me envolviam, me faziam abalar, como ser humano normal, me faziam abalar. E então um dia eu fiz essa oração e fui nessa igreja e a pessoa diz assim, Deus tem uma obra no meio dos teus, e é uma grande obra de abalar a terra. E aquilo, a igreja mudou, ninguém resistiu a olhar para trás. Toda a igreja, cerca de umas 200 pessoas, todo mundo olhou para mim, todo mundo virou lá de trás, porque existia um mover tão terrível dentro da igreja, que eu por pouco não caí de joelhos, eu tive que me segurar no banco da frente, porque o poder que invadiu a igreja mediante aquelas palavras foi algo realmente sobrenatural. Mas antes disso, eu cometi o erro de perguntar a Deus, Deus, tu ainda tem uma obra na minha vida? Eu cometi esse erro. Eu quero te dizer, irmão, que Deus é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. Só que não cumpre no nosso tempo, nem na nossa hora. É no tempo dEle e na hora dEle. E te garanto uma coisa, você nunca terá dúvida da hora de Deus na sua vida. Ela é tão poderosa que até os surdos a ouvem e os cegos a veem. Ela é muito poderosa. Então não tenha medo, não tenha o medo que eu um dia tive, não tenha medo de que o tempo de Deus passe na sua vida. Ele não passará, nem que Jesus Cristo tiver que sair do seu trono e vir falar contigo pessoalmente, Ele vem, mas a hora dele na sua vida não vai passar. Se você está andando em justiça, Ele vem e vai te alcançar na hora certa. Então, meu irmão, porque isso também acontece na vida de muita gente. Tem uma pessoa que não está mais entre nós, infelizmente, esparramou-se pela vida, perdeu o ministério, está perdendo até a própria vida. Uma pessoa que esteve em nosso meio, tinha um chamado, sim, tinha um chamado glorioso, maravilhoso, porque as pessoas às vezes chegam aqui no ministério, tem umas que Deus não falam nada, a pessoa vai atravessando dia após dia, ano após ano, Deus não fala nada e a vida vai tocando, mas tem umas que, sei lá, às vezes pisou aqui e Deus mostra alguma coisa, Ele tem os seus planos, Ele tem os seus projetos, cada um Ele trata de uma maneira diferente, e uma pessoa que tinha ministério, de repente foi iludida por uma palavra tipo, a obra de Deus na tua vida está atrasada. Recebeu essa palavra de Satanás, a obra de Deus na sua vida está atrasada. E aí a pessoa se esparramou pelo mundo, arrebentou com toda a sua vida e hoje está dependendo de alguém que tem um dinheiro para matar a fome dos filhos. Irmão, esqueça isso, caminha com Deus, a tua hora chega, a tua hora não vai chegar porque o profeta vai te falar, não é o profeta que vai te falar da tua hora, é o teu Deus.
Não é o irmão que vai te falar da tua hora, é o teu Deus, o teu negócio é com Deus e ministério é você e Deus. Se você me disser que tem um ministério porque alguém te profetizou, eu vou dizer assim, você está enganado e iludido. Agora, se você disser que tem um ministério porque o Espírito Santo falou contigo de dentro para fora, aí eu vou dizer, verdadeiramente você tem um ministério. Então, aqui, guarde com muito carinho, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Você tem consciência do que você tem semeado? Se você tem consciência do que você tem semeado, meu irmão, simplesmente espera a hora de Deus, que ela vai chegar. Outro texto que eu ainda quero ver com você de Provérbios, no capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quer dizer, o que aqui a Escritura está nos advertindo? Honrar a Deus é de muitas maneiras, mas Salomão, um homem, eu poderia dizer que foi o homem mais rico que o mundo conheceu. Eu acho que nem Bill Gates não tem o que Salomão um dia teve, se compararmos a épocas. Salomão foi um homem de uma riqueza muito extrema. A arqueologia descobriu a sua estrebaria, e a estrebaria de Salomão tinha mais de 1 quilômetro. Só onde ele guardava os cavalinhos dele. Tinha mais de 1 quilômetro. Mais de 1 quilômetro é daqui na central do Brasil. Você imaginar a largura desse negócio, onde ele guardava os seus cavalinhos. Construiu templos cheios de ouro e prata. Diz que as nações lhes traziam toneladas de ouro e prata anualmente. Se fosse comparar a época, eu diria que Salomão foi o homem mais rico que o mundo conheceu, né? Estaria hoje no livro dos recordes. Aqui, quando diz honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda, se encherão os teus celeiros, transbordarão. Quer dizer, honrar a Deus é como um semear. Você tem que semear. Esse texto, inclusive, ele põe em xeque os defensores, ou melhor, aqueles que combatem os dízimos, né? Tem uma meia dúzia que de vez em quando me manda uns e-mails aí com esse papo de que dízimo é para o Antigo Testamento, que não sei o que não sei o que lá, e eu não perco mais tempo com isso, irmão. O primeiro eu apago, se mandar o segundo eu já bloqueio logo e eu não tenho tempo para besteira. Aqui está se falando de algo muito além de dízimo. O dízimo, nós entendemos, pelo significado da palavra, os 10%. Quando a Bíblia diz honra ao Senhor com todos os teus bens, com as primícias da tua casa, ela não está colocando limite. O limite será feito pela tua fé. Aí extrapolou, passou de dízimo. Ou pode ficar aquém do dízimo. Aí vai entrar o nível da sua fé. O dízimo, a palavra dízimo, nos joga dentro de uma lei. Nos faz meio legalistas, né? Eu estou aqui, está dizendo isso, opa, é isso, cumpri a lei, beleza, tá jóia. Mas Salomão diz assim, honra o Senhor com os teus bens. Com quanto? Não, ele não está dizendo, honra o Senhor com os teus bens. Mas com quanto? Não, depende da sua fé. O quanto você acha que Deus pode operar na sua vida? Quanto você acha que Deus pode te suprir? Ou quanto você acha que vale o investimento na obra de Deus? Honra o Senhor com os teus bens.
Isso aqui é bem mais pesado, né? Provérbios 3, verso 9 e 10. Engraçado que é bem parecido com Malaquias 3, 9 e 10, né? Eu achei isso bem interessante. Agora, Salomão está falando de uma semeadura. Semeadura esta, irmão, que muitas vezes nós só vamos colher em épocas diferentes, épocas distantes. Deixa eu contar um pouquinho mais da minha vida para você. Quando eu me firmei com o Senhor Jesus, eu trabalhava como escravo no Bradesco, Banco Brasileiro de Descontos, e haja desconto. Você recebe X, no seu contra-cheque vem X, mas você só leva meio X. Nunca vi igual esse banco para descontar salário do empregador. Esse banco era, na minha época, em 86, uma coisa horrível. Quando eu trabalhava lá, eu acabei indo para a igreja. No que eu fui para a igreja, ninguém pregou sobre dízimo, ninguém falou de oferta para mim, não tinha lido eu nenhum texto na Bíblia, ninguém me abriu lá em Malaquias, ninguém falou nada sobre isso. Eu cheguei na igreja um dia e vi lá a oferta, o pastor parou para retirar as ofertas. Eu já tinha decidido do meu coração que a partir do próximo mês eu seria um dizimista. Eu decidi isso. Irmãos, e eu fui caminhando, e quando eu via a necessidade da igreja, eu extrapolava, vamos assim dizer, usar essa palavra entre aspas, eu não me limitava aos meus 10%, eu dava mais alguma coisa, porque eu via que tinha necessidade do aluguel da igreja, eu via que a igreja precisava, o pastor tinha comentado que ia fazer alguma coisa, eu não entrava em detalhe, eu fazia aquilo que eu acreditava que estava dentro das minhas condições. Às vezes, o que eu fazia? Não estou dizendo para ninguém fazer isso, eu estou contando a minha experiência de vida, eu estou falando do que eu fiz. Eu dava o meu dízimo, no começo do mês eu fazia o seguinte, recebi o meu salário, eu tirava o meu dízimo e entregava na igreja. E atravessava todo o meu mês. Quando chegava lá aquele mês que eu ia receber o meu próximo salário, aquilo que tinha sobrado na minha mão, eu pegava e dava na igreja. Eu não estou dizendo para ninguém fazer isso. Eu estou dizendo que eu já cheguei a fazer isto. E sempre procurei ser fiel. Ou seja, eu sempre semeei. Mas eu não semeei esperando retorno. Tipo, eu estou dando não porque um dia vai que eu precise, Deus me dá, não sei. Não, eu fazia isso apenas, simplesmente, por amor em ver a necessidade da obra. Tá? Nunca tirei do meu arroz com feijão, do meu pão para dar na igreja, não fiz isso, não. Nunca disse, caramba, hoje eu fiquei com fome para ofertar na igreja. Não, eu nunca fiz isso, não. Porque Jesus nunca me pediu nada disso, eu nunca entendi essa necessidade. E cada um tem que andar segundo o seu entendimento. Se eu entendesse que tivesse que ficar com fome para ofertar na igreja, eu ficaria com fome e ofertaria, mas eu nunca entendi isso. Quando eu fui contribuindo ao longo dos anos, chegou uma época da minha vida, meu irmão, que eu fiquei desempregado, com um filho pequeno, recém-nascido, que nasceu com um problema congênito. Eu corria de médico para médico que nem um doido, eu não achava solução, eu tinha receitas, eu não conseguia comprar aqueles remédios, eu era criticado, chamado de vagabundo e por aí afim, como você sabe que isso já está escrito em várias pregações, em vários livros, em vários testemunhos que eu tenho dado. Resultado, eu olhava aquela situação, mas eu apenas dizia assim, eu sempre fui fiel a Deus, Ele vai ser fiel a mim, eu posso passar como for, mas Ele não vai me abandonar. Eu sabia que Deus não ia me abandonar.
E um dia eu cheguei a declarar para uma pessoa: eu não tenho nada na vida, mas eu tenho uma grande fé, e eu sei que um dia Deus vai honrar essa fé. Quando? Eu não sei, mas Ele vai honrar. Meu irmão, o tempo passou, as lutas foram grandes, mas um dia Deus mostrou que tudo que eu semeei estava à minha disposição para colher. Aos 33 anos de idade, nós assumimos aqui, fundamos o Ministério Geração Jesus Cristo. Aos 33 anos de idade, no ano seguinte, eu já tinha um carro. O carro era velho, mas eu tinha. Naquele ano seguinte, eu já tinha uma casa para morar e não tinha mais problema com moradia, aluguel, não tinha nada disso, não tinha contas exageradas para pagar. Hoje nós estamos com 12 anos de ministério, com tudo isso construído. Eu não tenho falta de absolutamente nada que você possa imaginar. Não existe nenhum produto dentro dos mercados nacionais que eu entre e diga: eu não posso comprar aquilo. Tudo que tem dentro do supermercado mundial, do Carrefour, do Boulevard, qualquer mercado que existir aí, eu posso comprar qualquer coisa. Não tenho falta de nada. Tem um carrinho aí que custa 8 mil reais. Se eu quiser comprar um melhor, com ar-condicionado, direção hidráulica, eu posso comprar. E não me interessa o que os outros vão dizer. Sabe o que eu vou dizer para eles? Eu semeei para isso. E o meu Deus, que visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, também faz misericórdia a milhares do que os ama. Essa é a realidade. Fidelidade e justiça divina, você pode contar com Ele. Agora você tem que saber pegar a sua vida, observar a sua vida e dizer: eu sou assim, 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 então o que eu tenho que colher é isso aqui. Foi o que eu plantei. Eu não posso chegar e plantar abacate e depois, não, eu gosto muito de comer uva, e vou lá no abacateiro para comer uva. Não posso. Agora, eu sei e tenho consciência límpida, clara, no meu coração e na minha mente, que eu semeei diante desse Deus. Eu semeei. E tem mais, meu irmão, não semeei só em negócio de dinheiro, não. Quando o pastor dizia assim: vou fazer uma obra, vou fazer uma construção, eu carreguei muito balde de concreto nas minhas costas, eu comi muita poeira em demolição de igreja. Muita poeira mesmo, não vou contar detalhes aqui porque não interessa, mas muita poeira eu comi, tinha que trabalhar com camisas amarradas no nariz para poder respirar um pouco. Eu participei de muita coisa, eu calejei as mãos, eu aprendi a usar muito bem uma marreta e uma talhadeira em obras de igreja, foi lá que eu aprendi. Enquanto que tinha tanta gente com fama, com título, era o diácono, era o presbítero, era o pastor auxiliar, era o seminarista, mas os calos eram nas minhas mãos e não nas deles. Eles tinham título para mostrar e eu tenho os calos para mostrar. Deus é fiel e é justo. Ele é vivo e verdadeiro. Com Ele você pode contar. E se você semeou, não importa, eu não entendo de semente, eu não sei quanto tempo demora uma semente para germinar, mas uma coisa eu te digo: a semente que é semeada com Deus frutifica no tempo certo. Então, meu irmão, atente para a fidelidade do teu Deus. Se você fez, vai ter um resultado. E se você não fez, também terá resultado. No reino de Deus, não são só as coisas que se faz que traz resultado, mas também as coisas que se deixa de fazer. Como Tiago ou João, acho que é João, escreve, não sei, aquele que sabe fazer o bem e se omite, comete pecado. Quem é que escreveu isso? Tiago ou João? Tiago? Então, aquele que sabe fazer o bem e se omite, comete pecado. Então, irmãos,
Eu quero que nesse nosso novo seminário, não sei quanto vai prolongar essa visão, quanto tempo nós vamos ficar falando sobre isso, se é só hoje, se vem mais alguns domingos pela frente, eu não sei, essas coisas não estão no meu domínio, no meu controle. As aulas do seminário não são todas pré-definidas, elas são uma surpresa a cada domingo, e assim o Senhor nos tem dado essa graça. Então, não importa a tua situação hoje, se você olhar para você e disser assim, caramba, eu plantei tanta coisa lá no passado e hoje eu não estou colhendo nada. Está sim, pode se preparar que você está sim colhendo. E muito mais um dia tu verás que colheu tudo aquilo, porque eu hoje digo assim, eu passei por, inclusive ontem eu estava conversando com meu filho e falei para ele, o momento mais difícil da minha vida foi no tempo que você nasceu. Que eu não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha um centavo no bolso, tinha as receitas do médico para comprar para você, não tinha ajuda de ninguém, tinha só gente para me acusar, me difamar. Quando você nasceu foi o momento mais difícil da minha vida, mas a confiança em Deus muda a história de qualquer um. Então, antes de nós encerrarmos este bloco, eu quero saber se alguém tem uma pergunta. Não? Vamos ouvir aqui. É uma pergunta do Santos, da Espanha. Pastor, conheço algumas pessoas que eram teoricamente evangélicos e agora se converteram aos testemunhas de Jeová, pois dizem que são os únicos que verdadeiramente estudam Bíblia. Para mim é o cúmulo, pois em vez de evoluir, estão regredindo. O pastor poderia comentar um pouco sobre o assunto para enriquecer um pouco mais o meu conhecimento? Veja bem, eu ouvi há mais ou menos um mês atrás, eu encontrei um antigo irmão de igreja e eu falei, rapaz, como é que tá? E aquele papo assim, né? Aquelas lembranças do passado, bons tempos, eu ainda não era pastor, e, enfim, tem muito tempo isso. E ele falou assim, tudo bem e tal. Aí falou que ele se separou do casamento dele, já estava com outra esposa, e que os filhos e enteados dele gostavam muito dele, aquela história toda assim, maravilhosa, contando as experiências que ele está tendo, uma igreja lá na Baixada, essas coisas todas. E ele falou assim para mim, e eu perguntei assim, e a tua esposa? Aí ele falou assim, voltou para a igreja católica. Eu falei, não. Como? Ele falou assim, voltou para a igreja católica, falou que nós crentes somos todos fanáticos e que ela vai ser católica. Eu falei, incrível. Como é que pode uma pessoa que eu vi conviver dentro da igreja, fazendo oração, dando aula para as crianças, lendo Bíblia, cantando na frente, agora voltou para a igreja católica? Meu irmão, e assim você vê pessoas, o camarada vai para o Testemunho de Jeová, tem gente que pensa que foi crente, chega ao ponto de voltar para o espiritismo. Eu já vi tudo isso nessa caminhada, já vi tudo isso. Pessoas que estiveram envolvidas com o cristianismo, provavelmente não levaram a sério, não conheceram Deus, estiveram dentro da igreja, mas não conheceram Deus, e voltaram, como a Bíblia diz, né? A porca lavada voltou ao espojadouro de lama, e o cão voltou ao seu próprio vômito. É o que a Bíblia diz. Então nós vemos isto, eu não me assusto, às vezes devido ter caminhado com a pessoa, e ter ouvido declarações de fé da pessoa, eu acabo me surpreendendo de, caramba, como é que é? É verdade? Fulano voltou para a igreja católica, fulano voltou para a macumba. Às vezes nós sofremos um impacto, mas depois a gente se recobra os ânimos e vê que não tem novidade nisso aí não. Tem muita gente que não está levando Deus a sério. Gente que está dentro da igreja e não lê Bíblia, gente que está dentro da igreja e não faz uma oração, gente que está dentro da igreja e não busca experiência com Deus. São pessoas, às vezes,
que nós vemos dia a dia, é discussão dentro da igreja, é bate-boca dentro da igreja, se aborrece com a vassoura, se aborrece com o bebedouro, se aborrece com a fila do banheiro, se aborrece com tudo. São pessoas que não têm espiritualidade nenhuma. E um dia, tu vai procurar essa pessoa, cadê essa pessoa? Está rezando missa para os mortos. Então isso aí acontece mesmo. Então, uma maneira de eu responder a isso é dizer o seguinte: tem gente que está dentro da igreja, mas que não tem experiência com o reino de Deus. Amém? Tem mais perguntas? Vamos parar então um pouquinho, daqui a pouco a gente volta.